pessoal, boa noite. Estamos de volta com mais um programa Mega Podcast, diretamente aqui do Brazilian Times. Esse jornal famoso, né, gente? Aí de 36 anos no mercado. E hoje tem surpresa para vocês, não tem, Bruno? É isso aí, muito boa noite a todos. Está iniciando aqui mais um Mega Podcast, um podcast aí voltado para empreendedores e empresários aqui nos Estados Unidos, mais precisamente aqui em Massachusetts, Boston, né, Jessé? E essa noite vai ser uma noite muito especial, porque tem uma convidada que é muito especial e que eu tenho um carinho enorme por ela. E vai ter muita coisa boa aqui, ela tem muita coisa boa para compartilhar. E é isso aí. E não é só uma convidada não, gente, porque eu acho que eu sou o maior cliente dela, porque eu ligo toda hora. Toda hora eu tô ligando. E o pessoal fica se perguntando, Gessé, me ajuda nisso, cara, tem uma pessoa pra você ligar lá. Aí eu passo pra ela, né, eu ligo antes, né? Sim. Ligo lá antes, assim, você faz. Ela é uma pessoa, assim, super inteligente, gente. Eu vou falar pra vocês. Vocês que estão ligadinhos com a gente aí, não basta só você procurar as coisas que você quer fazer, mas vocês também podem ter conhecimento, porque conhecimento ela tem pra caramba, viu? É isso. E aí manda bem. E tá aí sempre socorrendo, né? A galera aí, a comunidade. E é igual você falou, né? Tem muita gente que pela falta de informação, faz muita coisa errada. É verdade. Tá sempre aí ajudando e colocando o pessoal na linha. É verdade. Então, nada mais, Ixi, olha, complicou tudo aqui hoje. Nada mais, nada menos que Sussu, né, gente? Oi, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Que responsabilidade. Prazer é todo nosso estar te recebendo aqui. Estou muito feliz de vir aqui participar com vocês. Bruno é de casa, né? A gente desenvolveu aí um ótimo relacionamento. O Bruno foi um dos presentes que a gente ganhou aqui em Massachusetts, né? E você também, um presente que Deus tem nos dado, né? Que a gente tem aí trocado informações, trocado clientela, e isso é muito bom, né? Uma pessoa assim que tem tanto tempo aqui, uma pessoa que tem uma importância tão grande junto à nossa comunidade, e fiquei muito feliz de ver que a gente está podendo aí contribuir com vocês. Não, demais. Isso é muito importante, né, Sussu? Eu acho, assim, fenomenal, né? Pessoas como você que tem essa preocupação pela comunidade brasileira e que dá a informação correta, né? Eu costumo até aqui, a gente tem trago pessoas aqui no podcast, a nossa intenção é essa mesmo, ajudar a comunidade, levar a informação correta, né? E o Bruno, assim, é o nosso objetivo, né? E é legal a gente ter mais um convidado aqui, como você, que é de tamanha importância para a nossa comunidade brasileira, né, de poder levar informação, porque a gente vê tantos canais hoje em dia, é tão fácil, né, você pegar a informação errada, e a informação certa às vezes não chega para a gente, né, como a gente desejaria receber, né. É verdade, tem muita coisa que é distorcida, né, na internet aí, infelizmente, não sei o que acontece, mas o pessoal às vezes deixa a desejar em certas informações e às vezes não passa o que realmente tem que ser passado e da forma de como tem que ser, né? Verdade. A gente fala que a internet ela hoje é uma terra de ninguém, né? O pessoal diz que existe lei, mas a gente sabe que, principalmente aqui, por ser comunidade brasileira, por ser pessoas de outros países que tá num país diferente, então é meio que uma terra sem lei. E a gente vê assim que hoje a internet ela tem sido usada de ótimas formas, como está sendo usada aqui agora, mas também nós vemos que a internet tem sido um meio de pânico para a sociedade, né? Principalmente para a nossa sociedade, que é de imigrantes brasileiros. Então, assim, no momento atual, agora, né, do que estamos passando. A gente... eu até brinquei hoje com uma amiga, eu falei assim, a gente está tendo uma conversão em massa, né? Porque hoje todo mundo está se apegando com Deus, né? Justamente por conta das coisas que a gente vê, né? A pessoa pega ali um corte, uma coisa e transforma em algo tão grande. A gente sabe que isso tem sido, de alguma forma, prejudicial para algumas pessoas. Igual algo que está acontecendo bem recente, né? Muita gente indo embora aqui dos Estados Unidos, né? Muita mesmo. A gente teve assim, uma procura muito grande nesses últimos dias por serviços de consulares que prepara a documentação para poder a pessoa estar retornando para o Brasil. Então é o pânico, né? Mas ela é usada também de formas boas, como está sendo usada aqui agora, né? Para passar boas informações. E falando até um pouquinho de serviço,
gostaria até de te perguntar, assim, qual o que realmente você está fazendo hoje, né? Porque eu vejo que é um campo muito aberto, né? Mas você tem feito, assim, muitos trabalhos com a comunidade e o pessoal fica, assim, meio perdido, né? A quem que eu vou procurar, né? Então, assim, você pode falar um pouquinho qual o tipo de serviço que você faz, como é que está sendo feita essa orientação? Então, eu possuo uma franquia da Total Help. A Total Help é uma empresa que ela auxilia em algumas questões imigratórias, né? Então, a gente faz ali desde um pedido de visto até uma aplicação de um green card. Ela é uma franquia, né? Aqui dentro de Massachusetts existem várias. Eu não imagino, assim, de cabeça quantas, mas existem muitas. E a gente está chegando a quase 100 unidades em todo o mundo. Uau. Então, hoje, para qualquer país que você for, geralmente tem uma unidade do Total Help lá que pode te atender. Uau, então legal. Falando português, que é o mais importante. Exato. Né? Bem grande a companhia. Inclusive, a gente tem a nossa CEO, que é a Regiane Glory. E, assim, é uma mulher excepcional. Uma mulher de uma visão, assim, extraordinária. Ela é uma mulher que ela tá muito além, assim, né? Então, a gente, há 25 anos atrás, ela iniciou essa empresa. E, assim, 25 anos depois, a empresa expandiu de uma forma muito grande. Porque, assim, é aquilo. Eu acho que a imigração, a vinda de brasileiros para cá se tornou muito grande nos últimos tempos. E parecia que ela já estava preparada para essa visão. Porque ela montou uma empresa que consegue acolher o imigrante desde a hora que ele chega, ou até antes mesmo dele vir. Ele está lá no Brasil e ele está com um plano de vir. Então, a gente já consegue oferecer para ele um visto de turista, se ele quiser vir passear, um visto de estudante, se essa for a pretensão dele. Uau. Oferecer assim, nós fazemos a aplicação, né? Fazemos o processo para o cliente. Um EB2NW, se ele quiser vir trabalhar. Né? A gente sabe que hoje existem muitas empresas que trabalham com isso, porém, não são pioneiras, né? E a gente traz toda essa bagagem de 25 anos de experiência que a Total Help tem. E, assim, tem expandido muito. Mas, assim, além da questão imigratória, a gente consegue auxiliar nas questões consulares, né? Um exemplo, precisa de um passaporte, precisa de uma autorização de retorno ao Brasil, precisa... Então, a gente sabe que o consulado ele oferece esse serviço de forma gratuita, muitas vezes, né? Alguns serviços de forma gratuita. Porém, se a pessoa não tem ali a habilidade para poder fazer essa documentação, ela tem ali a oportunidade de contratar o nosso serviço para que a gente possa fazer por ela. Ok, legal. E uma coisa também que é muito interessante, que eu já usei, né? Antes até de conhecer a Sussu, já usei e foi um sucesso. O que eu acho mais interessante no caso da Total Help, quando eu tive ajuda, foi a recepção que eu tive. Sabe, que eu acho muito legal vocês entenderem o nosso lado. Porque, ok, a gente está nos Estados Unidos, a gente tem que falar inglês e tal, mas tem assuntos que a gente não consegue explicar para um americano, ele não consegue entender, né, gente? A gente, às vezes, né, quer explicar. E eu fui muito bem recebido, sabe? O processo foi uma pessoa que não me pagou, né? Um trabalho que a gente foi fazer e acabou um fotógrafo. E eu fui lá e a menina, sabe, cara, me atendeu-se muito bem. E ela entendeu, eu falei, gente, é isso que eu quero falar. E ela escreveu para mim, fez todo o processo. Eu ganhei, gente, né? Ela não precisou ir nem para a justiça, porque o modo, né, que vocês são treinados, eu não sei como é o treinamento de vocês. Então, assim, foi maravilhoso. Então, uma coisa que eu queria até chamar a atenção para quem está ouvindo a gente, né? Vale a pena procurar a Total Help por causa disso. Eles estão preparados, gente. Estão preparados para entender como que eu vou me expressar. Porque é muito difícil, né, Bruno? Imagina, você vai falar em português para um americano. E vocês, é uma coisa incrível. Eu achei, assim, fascinante, né, a questão dela me entender. Porque eu acho que é o principal, da gente ser entendido. Esse é um grande diferencial. Quando você fala de profissionais da Total Help, você não está falando de profissionais que atuavam em outras áreas e agora caiu de paraquedas na área jurídica né, nessa área administrativa. Não. São profissionais que já no Brasil desenvolviam alguma coisa concernente a isso. A grande maioria advogados, contadores, que são pessoas que já desenvolvia esse lado jurídico no Brasil. Consegue trazer isso aqui para os Estados Unidos e poder trabalhar com isso. Porque as pessoas pensam que vir para os Estados Unidos é só trabalhar na limpeza, né? Exato. E assim, isso eu acho que ali é o início de quase todo mundo, limpeza, construção, eu acredito que seja o início de quase todo mundo. Mas existe outras oportunidades.
E assim, as oportunidades estão abertas para todo mundo. Então, basta você agarrar elas, né? Então, assim, o legal que você falou agora é que os profissionais são profissionais que já no Brasil exerciam alguma função concernente. Então, quando chega aqui, ele tem ali toda aquela praticidade de saber lidar, né? Com o processo administrativo, às vezes com algumas questões jurídicas. Lembrando que a Total Help, ela não é um escritório de advocacia, né? Então, a gente não dá aconselhamento jurídico. Né? A gente dá ali o auxílio, mas nós temos advogados a qual a gente referencia, né, processos quando as pessoas necessitam. O caso seu foi resolvido de forma administrativa, Sim, né? sim. Houve ali um acordo, né? Mas, às vezes, precisa ter o litígio. Então, quando precisa ter o litígio, a Total Help tem advogados a qual eles referenciam os processos. Legal. Antes que a gente aprofunda um pouco mais nesse assunto, diz pra gente aí de onde que você é do Brasil, como é que você chegou aqui nesses Estados Unidos. Verdade, a gente esqueceu. Se você caiu assunto, gente, assim mesmo. O Gessé já entrou atropelando tudo. Antes de começar a gravar, gente, a gente já tava aqui já nos assuntos aqui, interessantíssimo. Aí só emendou, né? A gente não gravou o início. Mas diz pra gente de onde que você é, como é que você chegou aqui, como é que foi o seu início. Fala um pouquinho mais pra gente. Então, eu brinco, né? A gente vê as pessoas aqui, a gente nunca imagina de onde elas vieram. Geralmente, quando eu conheço qualquer pessoa aqui, a primeira coisa que eu pergunto, de onde que você veio? Né? Isso é muito importante. Eu sou de Campina Grande, que é o interior da Paraíba. Né? De família muito simples. A gente... minha família é toda de lá, meu pai, minha mãe. Meu pai e minha mãe dentro de uma cidadezinha chamada Pombal, que é bem mais pequenininha, assim. E eles né, migraram para São Paulo quando eu tinha 12 anos. E aí eu vivi uma boa parte da minha vida em São Paulo, mas também vivi algumas partes da minha vida no Nordeste. E eu sou uma nordestina apaixonada. Eu sou apaixonada pelo Nordeste. Aquelas defensora mesmo. Porque eu acho que eu já morei em muitos lugares, visitei alguns países e para mim é o melhor povo que existe. Então eu vim ali do interior da Paraíba. Legal. E quando que você chegou aqui nos Estados Unidos? Como é que foi o seu início aqui? Então, quando eu saí do Brasil, no Brasil a gente tinha uma empresa e a gente veio meio que de uma falência. Foi toda uma situação, mas que eu acredito que todo mundo veio parar aqui por um motivo triste. Não é possível. Né? Verdade. Pra gente suportar o frio aqui, tem que ter às vezes uma dor. Então a gente veio de quase uma falência. E assim, a gente passou momentos difíceis. A ideia no início era vir conhecer a Flórida, né? Nunca, o meu marido tinha terminado a faculdade, então ele queria que a gente viesse conhecer a Flórida. Nunca foi uma ideia assim, a gente vai e não volta nunca mais. Sim. Só que chegando aqui, a gente passou acho que 15 dias na Flórida. A gente veio viver o sonho americano. E a gente conseguiu viver o sonho e a tragédia em 15 dias. Nossa. E a gente fugiu da Flórida por causa das baratas. Por causa das baratas? Mas quase isso. Como que foi isso? Então. Mas aqui também tem, viu? Não tinha não, mas agora já tem. Olha as polêmicas, hein? Barato, o povo vai... Nossa, barato, não tem tudo. O povo vai me matar nos comentários. Qualquer coisa se restringe. Eu no Brasil, eu queria vir para os Estados Unidos, conhecer, só que queria passar um tempo, ver como que era. E como eu disse, eu vinha de uma falência, meu marido estava num período difícil, que ele teve uma depressão. Então a gente resolveu vir para ter uma mudança de vida, né? Conhecer como que era. Então, nosso planejamento era vir para a Flórida. Quando a gente resolveu de fato vir, eu entrei na internet, naquela época a internet ainda era um ambiente bem confiável, e aluguei um imóvel. Para quando eu chegasse, porque eu vim com 2 crianças. Eu vim com a minha filha, que amanhã faz 10 anos, ela tinha 4. E a minha mais velha, que tinha 10 na época. Então, eu não podia vir sem ter qualquer tipo de estrutura, né? Não dava para vir de qualquer jeito. Então, o que eu fiz? Eu aluguei uma casa na Flórida.
Do Brasil, isso. Do Brasil, pelo Uau. Facebook. Liguei, conversei com a pessoa e tal, e vim. Quando eu cheguei na Flórida, que eu entrei na casa, a casa tinha muita barata. Mas assim, eu entendo hoje que não era por conta da pessoa anterior. É porque ali na região onde tinha a casa, é um lugar que tem muito bicho, né? Tem muita barata. Dizem que tem rato, jacaré, enfim. Mas a gente no Brasil, eu falo do senso de humor. Deus tem senso de humor. Meu marido tinha pavor de barata. E ele curou o trauma dele naquela casa. É porque teve um dia, eu tô falando que tinha barata, você tá parecendo assim, tinha umas baratinhas. Não. Era tipo o filme Joe e as Baratas. Teve um dia que ele matou 40 baratas. Meu Deus. Todos os lugares da casa tinha barata. Descia barata onde no banheiro estava tomando banho, tinha barata em todo lugar. E aí teve um dia, aí já faziam, sei lá, uns 10 dias que a gente estava na Flórida, a minha filhinha, que tinha 4 anos, ela acordou com a barata andando em cima dela. E ela começou a chorar, desespero e tal. E aquilo ali foi uma coisa que marcou muito assim meu coração. E nesse período a gente também, a gente vai pra lá, a gente vai trabalhar e tal. E aí o trabalho na Flórida não era como eu pensei. Não era como a gente imaginou que seria, né? E, sei lá, eu trabalhei uma semana na Flórida, eu ganhei, na época, eu lembro, $260. Nossa. Era uma coisa, assim, muito ruim. Tipo, e a gente vivendo com um pouco de dinheiro que a gente tinha no Brasil. Então, a gente chegou à conclusão que não daria para sobreviver na Flórida. Então, o que a gente fez? Vamos voltar pro Brasil. Nisso, uma pessoa que não é, ele era colega de uma familiar do meu marido. E aí ele começou a conversar com meu marido. Falou, vem pra Massachusetts, dá uma oportunidade. Você já tá nos Estados Unidos, vem pra cá, que aqui é bom e tal. Uhum. Então a gente veio pra Massachusetts, né? A gente veio, inclusive, de carro. Porque aqui seria um lugar bom, que tinha muitas oportunidades e tal. De fato era, né? Só que a gente chegou em Massachusetts, em 2 meses começou a pandemia. Uau! Então, a gente não tinha como voltar pro Brasil. Porque você estava aqui na pandemia, né? Fechou tudo. Assim, parecia coisa de filme. As pessoas brigavam no mercado por água, por papel higiênico. Fechou tudo. Não tinha como você sair, você não podia, não tinha avião, não tinha nada. Você não tinha como ir embora daqui. Fechou tava tudo, né? Preso aqui dentro, literalmente. Então, a gente ficou assim, preso, né? De março de 2020 até novembro de 2020. Porque aí, novembro que começou a ter alguns voos. Alguma coisa foi. Mas era ainda uma coisa assim, bem... Aí pronto, em novembro de 2020, quando liberou mesmo as coisas, assim, olha, agora tá liberado, já era 2021. E eu descobri que tava grávida da minha filha mais nova, da Scarlett. Então, eu não tinha mais como voltar pro Brasil. Porque como que eu ia voltar pro Brasil grávida, né? Sendo que eu já tinha morado mais de 1 ano aqui. E, querendo ou não, a gente fala, mas as pessoas não entendem. Você viver nos Estados Unidos com o dinheiro do Brasil é impossível, né? Então, assim, o recurso... Com certeza. E hoje, muito mais. Naquela época, o dólar era 4-1. Hoje, muito mais, mas enfim. Então, a gente vendeu tudo que a gente pôde no Brasil pra gente poder conseguir se manter aqui nesse período. E quando as coisas abriram, que a gente teria ali a oportunidade de voltar, eu tava grávida. Então, a gente falou, não, aqui vai ser a nossa casa. E aqui estamos nós. Não tem mais como, né? Melhor ficar por aqui logo. E bebeu água já era, né? Já bebeu água daqui, não tem mais jeito. Bebeu água do dólar, né? Porque assim, Massachusetts é o melhor lugar do mundo para se ganhar dinheiro. Porque para viver é difícil, o frio não é fácil. Eu até comentei com vocês. Eu reclamava do frio de São Paulo. Eu falava assim, meu Deus, esse frio insuportável, esse gelo. Meu Deus, que quando tinha que sair cedo para trabalhar, teve uma época que eu trabalhei numa empresa que eu tinha que levantar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu saía, meu Deus, eu saía escarnecendo, falando, meu Deus, que frio, que lugar insuportável, não sei o quê. Eu não tinha noção do que era frio na minha vida. Chegou um tempo aqui que eu trabalhava que eu cheguei a pegar a sensação térmica de menos 25. Na realidade, esse ano a gente pegou menos 25, também, né? Mas teve um ano... Menos 20 aí. Mas teve um ano que eu peguei menos 21, que esse dia me marcou, assim, porque parecia que meu corpo ia sair fora minha alma ia sair fora do meu corpo. Verdade. Então, Massachusetts é maravilhoso para quem quer ganhar dinheiro. Agora, para quem quer viver,
é muito difícil o frio. Sim. Tem que ter... Porque é basicamente 6 meses certo. 6 meses de frio, 6 meses de calor. É meio a meio. Então, assim, eu costumo dizer, né? Esse período é como se fosse uma escola. É um período que a gente tem que ser resiliente e aprender a superar o frio, neve, todos os obstáculos que o inverno nos dá. Tem uma coisa que eu não citei, mas assim, as pessoas aqui eram muito boas. Assim, eu não sei. No Brasil, eu saí muito decepcionada com pessoas, né? Não que eu fosse santa, mas que às vezes a gente espera um amparo e a gente não tem, né? E eu acho que até isso é uma questão da mulher nordestina. A gente, por ser mulher forte, resiliente, às vezes as pessoas pensam que a gente às vezes não precisa de um amparo. Então, no Brasil eu esperava um amparo de algumas pessoas e eu não tive. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei uma pessoa muito dura, assim, em relação às pessoas, entendeu? Uma pessoa muito, assim, ressabiada com todo mundo. Fechada. E aí, o que acontece? Deus colocou boas pessoas no meu caminho. Fazia 3 dias que eu tava aqui, morando num hotel. E esse colega do meu esposo ligou pra ele e falou, olha, a gente vai fazer um culto, você não quer vir aqui? Aí, imagina, você morando 15 dias na Flórida, numa casa cheia de barata, e depois morando 5 dias num hotel com 2 crianças. A gente tava, assim, muito cansado e tal. E a gente não comia direito. Essa é a verdade. Por quê? Porque chegou aqui e a gente não conhecia nada. A gente tinha medo de sair de casa. Porque, nossa, Estados Unidos, a gente não vai saber dirigir, a gente não vai saber não sei o quê. E o frio era pandemia, muito forte. E não, mais... isso antes da pandemia. Quando eu cheguei, tá. que eu cheguei aqui em dezembro, aqui em Isso. Massachusetts. Então, a gente foi pra esse culto. Uma, porque a gente fazia muito tempo que não ia na igreja. E outra, porque a gente fazia muito tempo que não tava no meio de brasileiro. Enfim, não se alimentava direito. E a gente foi. E aí, o culto era justamente na casa do cônsul de Boston. Na época... Na época, ele... Nunca que eu imaginei. Eu sei que eu tô indo, né? Aí começa aquelas casas. Aquelas casas, assim, de filme, né? Que a gente via no filme. Eu falei, meu Deus, será que você tá certo? Será que é esse o caminho, meu filho? Não é esse. Eu falei, então vamos. E toma casa bonita e casa chique. Eu falei, menino, quando a gente chegou, eu não sabia onde que eu tava. Eu só sabia que eu estava chegando numa casa, mas eu não sabia de quem que era. Quando vem, eles falam, aqui é a casa do cônsul aqui de Boston e tal. Uau. Ele era diácono da igreja. E assim, uma pessoa super humilde. Sim, uma pessoa maravilhosa. Recepciona a gente super bem. A esposa dele é uma mulher maravilhosa. Nesse culto, a gente conheceu uma pessoa assim que foi assim a minha mãe na América, né? Que foi, acho que você deve até conhecer o Bispo Paulo Tenório. Sim, Paulo Tenório. Então, sim. foi a Sandra Tenório que a gente conheceu. E aí ela falou pra mim, me conta um pouco da sua história. Eu falei, mas que essa mulher quer saber da minha história? A mulher nem me conhece. Quer saber da minha história? Aí eu fui, falei ali pra ela por cima, né? Carioca. Aí ela foi e falou assim... Do nada. Ela olhou pra mim e falou assim, eu vou te ajudar. Só que assim... A gente em São Paulo, eu não sei se no Rio de Janeiro é assim, não sei em Minas, vocês vão me esclarecer. A gente em São Paulo é muito reservado. As pessoas se assustam quando vêm pra cá que o americano é na dele. Mas em São Paulo, a gente é assim. Não tem isso de um ficar na casa do outro. É verdade. É cada um na sua. Meio Nova York. Bem tipo, cada um por si. Então, como eu te falei, eu estava desacreditada das pessoas, né? E aí ela foi e falou assim, eu vou te ajudar. Essa mulher arrumou uma casa pra me ficar. De uns irmãos em Everett. Que eu sou super amiga deles. Amo eles de paixão até hoje. Que a Leilani e o esposo dela, que agora eu não vou me recordar o nome. O Júnior. E assim, eu amo eles muito. Como se fosse da minha família. Me recepcionaram. Imagina você recepcionar 4 pessoas na sua casa. Eles são uma família simples. E ela falou assim pra mim, você não precisa se preocupar com nada. Você não precisa se preocupar com nada. Eu vou te dar 7 dias na minha casa. Aí eu fiquei 7 dias na casa dela. Sem pagar
Sem pagar hotel, que me ajudou bastante. E aí ela foi e falou assim, depois de 7 dias, porque aqui é assim, quando a pessoa vem pra sua casa, tem que dar um prazo pra ela. Né? Aqui nos Estados Unidos não dá pra você falar assim, vem e fica à vontade. Vai ficando aí, Não. Então, põe um prazo. Você tem que pôr um prazo, porque senão a pessoa, você vai olhar 10 anos, a pessoa tá lá dentro da sua casa. E aí ela foi e me deu um prazo. Ela falou assim, olha, você tem 7 dias. E aí minha primeira semana em Flórida, eu fiz $260 em uma semana. Porque eu sou uma mulher muito proativa. Esse crédito tem que me dar. Eu sou muito proativa. Minha primeira semana em Boston, eu fiz $950. Uau. Eu trabalhei de housekeeper. Eu trabalhei E nunca na minha vida eu tinha trabalhado de limpeza. Nunca. Trabalhei de limpeza, trabalhei de babá, fiz unha. Nem lembro mais o que eu fiz. Mas eu sei que em uma semana eu fiz $950. Falei, gente, aqui é o lugar. Meu Deus. Como eu não conhecia esse lugar? Por que eu não vim aqui? Por que eu não vim logo pra São cá? das baratas, Nem lembrei do frio. Nem lembrei do frio. Falei, aqui. A gente fez Uber também, né? A gente fez... Uber não, DoorDash. E aí ela passou uma semana, eu falei pra ela, olha, eu não arrumei no lugar, mas você já me ajudou bastante, eu vou pra um hotel agora. Ela falou assim, não, você vai ficar aqui, deve se arrumar o seu apartamento. Porque eu tô vendo que você e seu marido, vocês correm atrás, vocês... Enfim. Arrumamos nosso apartamento e aí a gente tocou a nossa vida. Porque aqui é assim, você só precisa do empurrãozinho. Se você tiver aquela pessoa ali pra te dar aquele up inicial e você for uma pessoa idônea, de caráter, uma pessoa correta, você vai. Entendeu? Agora tem um povo que gosta de povo dar umas voltinhas, né? Inclusive até empinar a moto, né? Até empinar a moto no centro de Framingham, né? O pessoal... nada. Misericórdia, isso é corajoso. Hoje tá tudo por aí, pelas mídias sociais, né? Tá aí, né? O povo empinando moto no centro de Framingham, né? Na situação que a gente tá. Não dá pra entender, né? Mas enfim. Não dá pra entender. Corajoso. E aí, como é que entrou a Total Help na sua vida? Porque... assim, geralmente a gente até imagina, né? Porque quando a gente precisa, acaba a gente vendo que a gente não acha, aí a gente abre um negócio, né? Então, eu trabalhei de muita coisa aqui, né? Como eu te falei, a gente tem aquela proatividade. Depois começa a pandemia, você olha para um lado, olha para o outro, as crianças ali precisando se alimentar, você faz o que é necessário ser feito. Então, assim, eu comecei na limpeza. Trabalhei um tempo na limpeza. Fui trabalhar com limpeza em hospital. Bastante tempo. Depois, enfim, tive minha filha, fiz unha, fazia DoorDash, que era entrega. No Brasil, eu trabalhei a vida inteira em escritório. Então, eu trabalhei a vida inteira, escritório de advocacia e contabilidade. Então, era o meu ambiente que eu me sentia confortável. Mas aqui, enfim, não via essas oportunidades. Comecei a fazer alguns serviços consulares. Um dia, a minha igreja, na verdade, que eu ia lá. Como eu te falei, eu acabei fiquei nessa igreja por um tempo. Amo de paixão. A bispa Sandra já faleceu, foi com Jesus. E era uma pessoa maravilhosa que eu amava muito. Uma consideração assim como se fosse minha família. E tenho muito, muito, muito carinho pelo bispo Paulo Tenório, né? Que hoje já tem a vida dele. E aí, um dia, conversando com ele sempre falava pra mim, aprende a fazer as coisas, faz o curso de notário, enfim. Ele sempre me deu muito incentivo. Inclusive, foi a pessoa que me incentivou a ir pra internet. Eu tinha um Instagram bem ativo e ele foi uma das pessoas que me incentivou. Na sequência, perdi meu pai. E assim... a gente está preparado para tudo aqui nos Estados Unidos, menos para perder alguém. A gente acha que a gente está preparado, mas a gente não tá. E assim, para mim foi muito difícil, porque ele era jovem, ele tinha 60 anos. Ele era uma coisa que a gente não esperava. Do nada ele ficou doente e assim, ele morreu muito rápido, foi tudo muito rápido. Eu falo pra você, os traumas que eu não vivi numa vida, eu vivi todas. Aqui. Enfim. E aí, depois que ele faleceu, eu continuei trabalhando em hospital, só que era uma coisa que estava me fazendo mal. Tava assim, eu fazia alguns serviços de passaporte, fazia algumas coisinhas assim, avulsas, mas eu não tinha assim uma coisa certa. E aí, um dia no hospital, eu
comecei a pensar, falei, meu Deus, meu pai, tipo, ele dedicou a vida dele, ele foi pra São Paulo, ele sempre tentou dar o melhor pra mim, ele sempre tentou, né? Eu tô aqui, tipo assim, naquele estado, trabalhando com limpeza, o que não é uma vergonha, é uma coisa que é super honrado. Tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhei com limpeza, porque e nem eu achava que eu tinha todo aquele potencial, porque você tem que ter resiliência para você trabalhar, Verdade. principalmente Sim. dentro de um hospital, entendeu? Verdade. E assim, eu sou muito, muito, muito agradecida a Deus por ter me permitido passar por todas essas fases. Mas assim, eu entendia que eu era como que eu vou falar? Um talento desperdiçado. Você entendeu? E assim, eu sentia que eu estava me desperdiçando, que eu poderia ter algo mais. E aí foi quando eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa por mim. Liguei, peguei na internet o telefone da Regiane, eu conhecia a Total Help assim meio por cima, mas não tinha muito conhecimento. Liguei pra ela, eu falei, contei a minha história pra ela. Mandei um áudio, aí ela me ligou. Aí eu contei a minha história pra ela. Falei, olha, acabei de perder meu pai, eu tenho muita vontade de ter alguma coisa, de crescer, de poder, né, desenvolver alguma coisa na área que eu sempre trabalhei a minha vida inteira. E aí, pronto. A Total Help é assim, você precisa ter a vontade. Porque o suporte, eles têm tudo. Entendeu? Então, assim, muitas coisas... Aí você vai no processo de aprendizado. Porque muitas coisas que eu entendia que era ok, eu precisava modificar para poder trabalhar na empresa. Muitas coisas que eu fazia, eu precisei adaptar, né? Então, assim, como você falou, a gente tem um vasto cartela de serviços. A gente tem é muito flexível. Total Help faz serviço de contabilidade, Total Help faz serviço de imigração, Total Help faz serviços administrativos de consulares. Então, é um vasto, amplo nicho de serviços, né? Só que, assim, a gente oferecia o serviço de uma forma Y, porque eu era uma pessoa que não tinha uma empresa ali para me orientar. Hoje, a gente oferece serviço de uma forma diferenciada. Por quê? Porque hoje a gente tem todo o suporte da empresa. E assim Legal. Começamos. Legal. E é uma coisa legal você estar falando isso, porque tem milhares de pessoas, né, que elas chegam aqui nos Estados Unidos, têm uma profissão e elas se sentem incapazes, acham que vão ter que fazer ou passar, né? Eu sou imigrante antigo aqui, velho, vamos ser dinossauro, né? Então eu discordo de algumas pessoas da minha época que acham que tem que estar chegando agora, tem que passar pelo que a gente já passou, já acabou. A gente passou muito sofrimento, foi, né, que eu falo aqui, era 2 horas por noite que a gente dormia, né? Começava o trabalho 4 da manhã, terminava 2 da manhã. Mas quando você fala isso, eu acho que é uma esperança para muita gente, né? O que a gente fala de podcast, de mídia, de virar para as pessoas, gente, se você fazia uma coisa no Brasil, por que não fazer aqui? Você não tem que ficar se limitando, né? Que é muito legal, você sabe, por exemplo, o seu exemplo é magnífico. Trabalhava com contabilidade e advocacia no Brasil. Então você trouxe uma bagagem enorme. E a gente chega aqui e fica pensando, ah, meu Deus, para que eu estudei tanto no Brasil? Para que eu fiz isso? É para você usar aqui, então use. Sim, meta a cara, como você fez. E talvez, né, pelo um lado, assim, que eu também perdi minha mãe, perdi um monte de gente no Brasil e estando aqui, até sem poder ir. Mas, assim, acho que foi um choque para você, né? Foi um despertar. Né? Foi um despertar que foi legal, né? Vamos dizer assim, né? A gente, às vezes, passa por um trauma e a gente levanta de um lado. E essa questão, pô, de você, aí já tá, né, com 2 filhos, aquela responsabilidade. Tem muitas mulheres também que param, elas travam, né? Ah, eu não vou conseguir. Cara, você conseguiu. Olha aqui então, gente, Sim. olha aqui. Vocês podem ver aqui uma profissional que está aqui, lutou e venceu. Então é possível para você que está aí assistindo a gente de mudar a sua vida. Seja o que você quer fazer. E aqui está um exemplo. Eu acho muito legal, Sussu. Você tá, né? Até o Bruno também. Né? O Bruno está aqui há pouco tempo, mas também um profissional do caramba aqui nos Estados Unidos. E a gente vai virando. Eu acho, poxa, muito legal você estar falando isso, porque é um incentivo muito grande para quem está ouvindo a gente e fica assim, eu não posso, eu não quero, não vai dar certo. Dá certo. Não Inclusive, eu sempre uso o Bruno como referência. Sempre uso o Bruno como referência em algumas questões. Por quê? O que eu vejo? As pessoas, elas se limitam. A gente que você vai entender, a gente que vem assim de umas cidades um pouco maior, a gente acaba tendo ali um pouquinho mais de malícia para as coisas assim, de entender, não.
talvez se eu for por aqui, eu vou conseguir chegar ali, entendeu? Ninguém faz nada perfeito. No caminho a gente erra. Eu já cometi erros, né? Isso. Como eu falei, eu vim de uma falência no Brasil. Então, eu cometi erros, né? No caminho, a gente às vezes erra, né? Porém, tem pessoas que se limitam por conta disso. Então, um exemplo, porque uma coisa não deu certo no Brasil, ela não quer engajar isso aqui porque ela acha que aqui também não vai dar certo. É verdade. Ou, assim, às vezes um trauma, ou às vezes alguma coisa ali de tragédia que ocorreu, então ela acha que não, a minha vida tá limitada a isso. E não tem que se limitar, entendeu? Não tem que se limitar. Todo mundo que vem conversar comigo fala, o que você acha que eu posso fazer para as coisas mudarem aqui? Eu falo, abre uma empresa. Melhor coisa. Abre empresa. Eu também tô nessa. Faz Todo mundo agora é business. empresa. Abre. Faz business. A gente vê hoje, eu vejo muito brasileiro, muito americano trabalhando para brasileiro. Verdade. O povo brasileiro é um povo muito inteligente. Verdade. A gente é diferenciado. Não tem... porque tem os haters, né? Então, os haters, eles querem menosprezar a conquista do brasileiro. Verdade. E essa semana deu até como eu te falei, né? Às vezes eu dou uma segurada ali na internet porque eu sou uma pessoa de opiniões fortes. E aí eu dou aquela controlada no gênio, né? Na personalidade. Mas essa semana eu não resisti. Uma influencer muito famosa aqui de Massachusetts, ela colocou um vídeo do esposo dela falando. E eu também entendi ali, Sei. Se não puder, vocês cortam. Eu vi. Ela colocou um vídeo do esposo dela falando que é um absurdo a pessoa que vem, um exemplo, com visto de turista e fica como se a pessoa estivesse entrando na sua casa, dormindo na sua cama, comendo às suas custas e usufruindo de tudo que você tem e não pagando nada. Tem lá o meu texto, né? Que dá um tanto assim. E aquilo ali foi porque deu uma resumida. Eu discordo completamente. Por que eu discordo? Porque hoje eu faço imposto de renda para muito brasileiro. Inclusive, faço abertura de empresas, se vocês precisarem, estou à disposição. E eu abro empresa para muito brasileiro. Não tem brasileiro aqui que trabalha. Estou falando de pessoas que trabalham, que vêm para os Estados Unidos para empreender, para trabalhar, para crescer. Mesmo quem trabalha com limpeza. O mínimo que o camarada paga aqui de um imposto de renda é 3, 4 mil dólares. Por quê? Para IT Number, imposto de renda é mais caro. A tabela de imposto de renda, a porcentagem para quem tem IT Number é maior. Se você vai comprar uma casa, para quem tem IT Number, que não tem o social, você paga mais caro na entrada, paga mais caro na parcela. Você vai comprar um carro, você vai pagar mais caro. Entendeu? Os juros é mais alto. Mais alto. Se você vai no mercado fazer uma compra, o mesmo imposto que o americano paga, você paga no mercado. Nas compras que você está fazendo. Você vai alugar uma casa, se você não tiver social, é mais caro. E se for em meio de comunidade que tem muito imigrante, você vai pagar ali 3 vezes mais do que um valor de qualquer outro lugar. Você vai pagar 3 aluguéis para poder entrar. Então, aonde que eu estou vivendo as custas de americano? Você está entendendo? Aonde que os imigrantes aqui estão vivendo as custas de americano? Todo mundo aqui paga imposto. Exato. Não tem para onde correr. Não tem. Que seja, né, imposto de alimento na compra de um carro, de uma casa, o imposto de renda em si. Imposto para tudo. Exatamente. Os filhos de quem é imigrante não é considerado no imposto. Onde que o americano consegue restituição com os filhos, o imigrante não consegue. Então, quer dizer, a gente paga imposto, a gente paga muito imposto. Então, não venha me dizer que americano me sustenta. Porque eu trabalho muito. Inclusive, trabalho em 2 empregos. Entendeu? Então, assim... Raramente o brasileiro tem um emprego, né? Raramente. Tem um monte de emprego. Hoje a gente estava conversando isso também, que eu fui na manicure. A manicure a gente conversa tudo. Mas eu não converso muito porque eu só vou em chinês. Não vá. Olha, tem uma menina aqui em Medford, Jeane, é maravilhosa. Faz uma unha assim linda. E a gente conversando, aí ela falou, porque o pessoal tá fazendo vaquinha para poder ajudar com questão de processo de imigração e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou falar para você, eu sou contra. Você é contra? Sou. Por que eu sou contra? Porque, um exemplo, a minha irmã, ela chegou aqui nos Estados Unidos em 2021. Ela veio pelo México, e eu posso falar isso porque ela não tem vergonha. Ela veio pelo México. Ela pagou o advogado,
fez o processo de imigração dela e já está recebendo o green card dela. E assim, ela é mãe solteira. Sustenta a filha dela sozinha. Não teve apoio de ninguém, porque o máximo que eu podia fazer por ela era ajudar com a filha dela. Né, a olhar e tal. Mas financeiramente eu nunca ajudei ela. E ela sozinha pagou o processo migratório dela, sem precisar de vaquinha de ninguém. Trabalhou em 3 empregos. Então, quer dizer, o brasileiro aqui trabalha muito. Né? E assim, ela fez todo esse esforço pra quê? Pra ela não precisar, num momento como a gente tá vivendo hoje, ficar desesperada. Né? Pra ela poder ter ali uma segurança. Então, quer dizer, N pessoas chegam aqui, se esforçam, trabalham de tudo quanto é coisa aqui, limpa a neve. O pessoal acha que isso é serviço fraco, é serviço forte. Deus me livre. Entendeu? Nossa. E não vai pra internet pedir vaquinha pra poder pagar nada. Entendeu? Então, assim, eu sou extremamente a favor. Até outro dia vocês receberam aqui um convidado, o Lee Aguilar, ele é meu amigo. E igual, eu já ajudei uma criança no Brasil, enviando, um exemplo, era uma criança que tinha uma síndrome que já nasceu com ela, que era deficiente, e estava fazendo vaquinha para poder comprar um aparelho que lá no Brasil custava 40 mil, e que aqui a gente pagou $300. Nossa. Enfim, ele até levou para mim o Lee. Então, assim, é uma necessidade de uma criança, uma excepcionalidade. Não é uma coisa que você pode resolver e você não fez. Entendeu? Mas assim, voltando para a história, eu entendo que o brasileiro, o imigrante, na grande maioria, porque eu vejo muito hispano trabalhando, pessoal muito esforçado, vivem aqui pelo seu suor, pelo seu esforço. Entendeu? E não às custas de governo, como foi falado. Mas eu acho que nem o próprio americano tem esse conhecimento. A noção, da quantidade de impostos que nós pagamos aqui. Sim. É verdade, é verdade. Existe essa coisa, né, das mudanças. A gente tem que, além de a gente se adaptar, além de a gente se virar, né, porque o imigrante está sozinho. Exato. Eu costumo falar, eu estou muitos anos aqui, mas assim, eu não consigo, nem me adapto aqui nunca e nem lá, porque o imigrante a gente acaba chegando a um ponto que a gente quer criar um país pra gente, a gente quer pegar as coisas dos Estados Unidos, um pouco do Brasil, juntar num país que não existe. Exato. Então a gente está aqui, quer ir para lá, se a gente está lá, a gente quer voltar para cá, e a gente fica nessa um monte de adaptação ao mesmo tempo, né? Porque a cultura é um choque de cultura muito grande. Né? Além dos impostos, além de tudo. Então é questão de adaptação. Eu até vi um pouquinho, vi assim, mas nem olhei. Realmente nem olhei e também nem dei opinião nem nada, mas eu fiquei assim olhando, eu falei, gente, mas né, é aquele momento que a gente está passando, né? Então passando um momento complicado, então as pessoas falam o que quer, o que não quer, e aí fica aquela confusão toda, e eu poderia estar perdendo esse tempo para, né, o caso que você falou. E até lembrando, você falou da vaquinha, me passaram uma vaquinha também, então eu vejo quem que está passando, retorno para a pessoa e pergunto, e aí, é sério? Porque eu também já ajudei, eu gosto muito de ajudar. E essa pessoa, né, no caso, porque aqui a polícia pegou e não fez nada. Quando eu tô 23 anos aqui, gente, não fez nada, pelo amor de Deus, tá bom, veio a ideia, né, a polícia está andando na rua e ela achou, aquele ali, eu vou parar e vou pegar. Mas é engraçado que chega falando o nome, falando tudo e a pessoa não fez nada. Então eu não gosto de ouvir essa coisa, não fez nada, sempre tem e aparece, né? Então essa pessoa foi pega, porque no Brasil estava andando com a amiga, né? E aí ela estava com droga. Que coisinha, tão lindo. Aí vieram pedir para ajudar a pagar advogado. Eu tenho um sisteminha lá do Brasil, botei o nome da criatura. 15 passagens na polícia. Só isso. Aí ela foi pega com a amiguinha dela, entendeu? Aí é tão burra que ela usou o nome dela aqui. Né? A polícia foi lá e pegou. O mesmo nome, que é um nome bem diferente. Foi lá e pegou a fulana, né? Aí postaram no meu grupo lá de eventos, e todo mundo sabe quem é, né? Evento, tá todo mundo lá bem famosinho aqui. Pegaram e levaram. E aí vieram me pedir coisa. Aí eu dei um Googlezinho e virei pro cara que pediu. Eu falei, meu querido, ela tem 15 passagens na polícia. Tá tudo aqui. Eu tenho o número do processo, o nome tá, que eu tenho um sisteminha. Maravilhoso. Que eu boto o nome lá e aparece tudo. Eu falei, como assim? Aí estavam dizendo que ela não era traficante. Traficante mesmo. Traficante no Brasil, foi presa. Ilegal. E eu não vou ajudar uma pessoa dessa, imagina. Aí é o que eu tô falando pra você. Eu acho que, tipo assim, independente do histórico da pessoa, a pessoa chegou nos Estados Unidos, ela entrou. Eu entrei de N formas. Se ela sabe que ela vai ter corte pra cumprir, se ela sabe que ela tem ali, né, todo o processo imigratório pra cumprir,
ela sabe que ela tem que procurar um advogado, ela tem a opção de advogado gratuito pelo Estado. Sim. Então, assim, ela tem muitas opções. Né? E espera chegar no estado extremo para poder recorrer. Aí recorre através de vaquinha. Eu não sei, como eu falei, não é que eu sou contra. Só que, assim, a minha irmã, pra mim, eu gosto de exemplos dentro de casa, que estão aqui, palpáveis. Claro. Eu posso falar do Bruno, que é um cara super inteligente, que chegou aqui, começou a trabalhar ali com pintura e falou, não vou ficar nisso aqui, eu vou deslanchar. Toda hora que eu abro coisa, o Bruno tá fazendo uma coisa diferente. Eu falei, meu Deus do céu, como aguenta? Então, tipo assim, são pessoas que tem um histórico de evolução, né? Igual a minha irmã. Como eu falei, ela já chegou a trabalhar em 3 trabalhos. Hoje ela trabalha no Paneira. Mas assim, ela já chegou a trabalhar em 3 trabalhos para poder não deixar faltar nada para filha dela, para poder fazer o processo dela de imigração. E hoje ela e a filha dela têm o processo de imigração concluído pelo juiz e já solicitado o green card. Quer dizer, há possibilidade, né? Então, assim, a gente tem que se preparar para isso. Agora, o que não dá é no supetão. Porque, gente, se você entrar, não sei vocês, mas hoje é 10 vaquinhas lá. Tem monte. Fica difícil. Eu vejo que é uma falta de preparação da pessoa, em termos de se preparar ali perante a imigração, né? Procurar um advogado para estar cuidando do seu caso ali, tá te protegendo e tal. E também a questão da preparação financeira. Porque eu acho muito estranho a pessoa estar aqui, sei lá, 5, 7 anos e não tem um dinheiro reserva, não tem um de emergência, não tem nada, entendeu? É necessário ter reserva. É necessário. Então, assim, eu não sei o que acontece. Se é a falta de instrução dessas pessoas, né, financeiramente, né, de ter uma educação financeira para estar fazendo a sua reserva de emergência ali, para uma eventualidade assim, ter dinheiro disponível, não ficar dependendo de dinheiro dos outros. Então, sim, é complicado. Até eu entendo com você falando isso, mas assim, a gente teve um choque muito grande depois da pandemia. Teve. Né? Porque era muito fácil você juntar dinheiro. Você pegava assim, você tem um objetivo para comprar um carro. Então você pegava assim, vou pegar um trabalho extra. Você pegava à noite, trabalhava aquele mês, os 5 meses, você conseguia pagar. Hoje já não acontece isso. Eu acho que, assim, quem está há muito tempo acomodou nessa coisa, você junta seu dinheiro, você faz isso. Então, eu vejo a diferença. Eu vejo as coisas muito caras hoje em dia. A escassez de trabalho também é muito grande. Muito caro, muito imposto. Assim, você paga, você vê uma luz, por exemplo. A gasolina, quando eu estava aqui, era 69 centavos que eu pagava. Então, hoje, nós estamos com 5 dólares, 6 dólares, sei lá, uma coisa absurda. Né? Aí você vai lá no Havaí, que chega lá de barco, está pagando R$3,49 a gasolina. Como que a gente está pagando aqui se lá chega de barco? Uma loucura. Eu tirei foto até da gasolina. Falei, não acredito que aqui eu vou trazer meu carro do Havaí para abastecer aqui, porque, pelo amor de Deus. Então a gente vê essa coisa, por exemplo, inverno, abaixava a gasolina. Não abaixa mais. Né? Tinha aquela coisa. No verão era um pouquinho mais caro, no inverno abaixa. Não existe mais isso. Então, eu vejo a diferença. Eu acho que também o pessoal que não está, né, juntando, que não se consegue. Você via que o dinheiro circulava muito mais. Hoje em dia você não vê isso. O pessoal está segurando uma diferença. muito. É uma diferença muito grande. E eu creio assim, as coisas, até um biscoito que eu levo para o Brasil, quando eu vou, era 69 centavos, era 99. Aí hoje eu fui comprar o biscoito, 7,49, um biscoito. Eu falei, gente, né? Que é isso? Né? Eu falei, minha sobrinha, nossa, eu gosto de você, mas só vai um pacotinho quando tiver na promoção, porque é interessante, né? Porque o valor é muito alto. O custo de vida aqui em Massachusetts subiu absurdamente, né? Nos Estados Unidos. Principalmente o aluguel. O aluguel nos Estados Unidos, porque Flórida, o salário na Flórida era 5,25 na época. Sim. Hoje em dia, você vê um aluguel na Flórida, é a mesma coisa que aqui. É. A mesma coisa. Eu vou falar pra você uma coisa. Eu acho que, assim, a gente também tá preso em Massachusetts. Porque é um estado, hoje, se você pesquisar na internet, você vai ver, é o segundo estado mais caro de se viver nos Estados Unidos. Então, óbvio, a gente não está falando de Miami. Miami não é um estado. Cidade. A gente tá falando, exato. A gente tá falando de Massachusetts. É o segundo estado mais caro. Por quê? O valor dos aluguéis é absurdo. E assim, não é Massachusetts, que Massachusetts valorizou os estados em volta, Sim. né? De tão forte que é a questão. É uma questão, é uma coisa que eu bato muito, assim. Até estava conversando com a proprietária do imóvel que eu moro, e eu falei para ela, eu falei assim, o custo do imóvel aqui em Massachusetts está muito caro, porque não é só o aluguel que subiu. Né? A gente subiu todas as taxas da cidade. Igual a minha cidade, dezembro eu paguei $250 de água
E quando foi na outra conta, que é a cada 3 meses, eu paguei 480. Quer dizer, não mudou nada na minha casa. É a mesma coisa e um valor tão absurdo. Então, as taxas subiram muito. Até as cidades que você não tinha uma aglomeração de imigrantes, hoje tem. Por quê? Porque a busca é muito grande. As pessoas acham que porque tem Massachusetts está tudo certo, está tudo seguro. Então, as pessoas vêm e elas vêm dispostas a pagar o que eles pedem. Então, assim, aqui hoje, para se viver, tá muito caro. Entendeu? Eu sou uma pessoa totalmente pró mudar de estado. Porque aqui tá muito caro as coisas. Assim, igual a minha irmã mudou recentemente para Nova York. E foi até a ideia, toda a projeção de ir para Nova York foi minha. Nova York State, não a cidade de Nova York. Sim, sim. E aí ela foi, não tem comparação a cidade, o lugar... As pessoas. Tudo diferente. Tudo. Parece que você mudou de país. Assim, a infraestrutura é tudo muito mais bonito. Muito mais... E daqui do lado. 3 horas de viagem daqui. Que era para ser muito mais caro. E aí você vai olhar um preço de um aluguel lá, $2.000, você aluga uma casa boa pra você morar. Aqui em $2.000 você não aluga um apartamento. Não vai. Nem um quarto. Nem Tem um quarto. país Aqui, não tá dando. Não dá. Entendeu? Então não existe. Que nem quando eu cheguei, eu me mudei pra uma cidade bem distante do centrão ali, porque na minha época era muito barato. Tipo assim, era bem mais barato o aluguel. Então eu fui pra uma cidade, pra você ter noção, eu pagava $1.800 de aluguel. E fiquei, assim, 3 anos pagando isso de aluguel. Hoje, eu pago no mesmo condomínio, numa casa exatamente idêntica que eu morava, quase $3.000. Entendeu? Então, assim, não tem como. Aqui as coisas subiu muito. E, assim, o emprego não tá indo junto, não tá acompanhando. Quando eu cheguei aqui, você entrava no Facebook, tinha 1 milhão de vagas no Facebook. Nos grupos... Hoje tem o pessoal até... postando que está disponível para trabalho nos grupos. Exato. E hoje não tem. Aparece uma vaga lá, 10, 15 pessoas mandando mensagem para a mesma vaga. Então, assim, eu acho que Massachusetts saturou. Eu acho que até é esse o desespero da governadora hoje, que não apoia os imigrantes como disse que apoiaria. Mas eu acredito que é um desespero dela, de mais pessoas virem para o estado. Porque o estado em si, ele está inflando, né? A economia, porque tá aumentando muito as coisas aqui. Tá. E assim, como você trabalha com muita coisa, qual é a frequência? Quais os casos mais frequentes que você pega e os mais estranhos? Né? Porque assim, você faz um monte de coisa lá, né? Você atende várias coisas. Então, qual é o mais comum hoje? Que toda hora tem um caso para você resolver ou um trabalho para você fazer. E qual é aquele que apareceu que você falou, gente, será? Olha. O mais difícil. Já se você puder apareceu falar, é claro. Eu posso, todo mundo só me conhece pela internet, ninguém vai. Assim, eu faço muito serviço de RMV. Então, eu faço registro de carro, você precisa fazer ali uma transferência. Isso hoje é o que eu mais faço. Porque as pessoas, elas não querem perder o dia de trabalho delas para ir lá resolver qualquer tipo de questão. Então, a gente tem ali o cadastrozinho, então a gente faz para todo mundo. Então, se você precisa, eu vou até você. Esse é o diferencial também do meu serviço. Eu vou até você, eu pego a documentação com você na sua casa ou no seu trabalho. Olha, E é verdade, viu, gente? Eu posso provar isso aí. Bruno já Registrou fez... 2 carros. Fui lá em casa, pegou... Já me indicou 1 trilhão de clientes também. O Bruno é uma benção. Então, eu vou até a casa do Bruno, ou no trabalho do Bruno, eu pego a documentação. Então, eu vou lá, faço registro, pego a placa e trago na sua mão. Você não precisa sair da sua casa. Você não precisa ter preocupação de ir lá fazer, eu faço todo o serviço burocrático para você. Então, hoje, meu carro-chefe é esse, né? A gente faz bastante serviço de imigração, como eu te falei, a Total Help é muito amplo. E acaba que um serviço puxa o outro, porque igual eu faço esse serviço de placa, de emplacamento de seguro para os clientes. Quando o cliente sofre um acidente, primeira pessoa que ele liga para quem? Para mim. E por coincidência... nós referimos alguns processos quando a pessoa sofre um acidente, a gente tem ali um advogado que vai lá e consegue ajudar aquela pessoa. Porque se ela se machucar, ela tem direito à indenização, enfim.
Então, é meio que ali tudo meio que casa junto. Sim. Então, hoje meu carro-chefe é esse. São os serviços. Você tem dívidas que você nem sabia que existia. Você registrou um carro no seu nome e aí você esqueceu de cancelar a placa. Ixi, e devolver também. Que era um problema antigamente. Hoje você consegue cancelar pela internet, não precisa devolver. Eu nem aconselho que devolva, porque a placa custa $70. Então, se você precisar emplacar novamente seu carro, você pode pegar aquela placa que você cancelou e reativar ela. Sério? Sério. Então, você não precisa mais gastar para poder fazer isso. Então, você tem essa possibilidade. Então, eu sempre falo para meus clientes, vamos cancelar a placa, mas não vamos devolver. Guarda ela. No momento que você precisar, você já tem a sua placa. Uau. Porque a placa, ela é sua, né? Você paga para ter ela é sua, pessoal. Então, esse ali é o nosso carro-chefe. É esse serviço que a gente faz de emplacamento, faz tudo ali, entrega tudo na mão, né? Agora, assim, casos muito... estranhos, absurdos. Estranhos. A gente aparece, tipo assim, Até um amigo meu falou, Su, você precisa falar mais sobre isso na internet, às vezes a gente não tem oportunidade. Para mim aparece alguns casos de violência doméstica, né? Inclusive as pessoas não sabem que mesmo que ela sofra violência doméstica e não seja um cidadão americano, se ela sofrer essa violência dentro dos Estados Unidos, isso não é um aconselhamento jurídico, isso é uma informação, ela tem direito de solicitar um VAWA, que é um tipo de visto que... para quem sofre violência doméstica, né? Então, assim, tem alguns casos de violência doméstica, tem... agora sim me fugiu a memória. Mas, assim, o mais engraçado, assim, recente que eu tive foi um caso que a pessoa me ligou e falou assim, olha, eu preciso fazer uma documentação e tal... eu preciso que a minha família, né, volte pro Brasil, porque eu tenho umas complicações aqui, eu não posso resolver nada, eu preciso resolver tudo pra mim. Aí eu já fiquei, meu coração já foi na boca, né? Eu falei assim, gente, calma aí, como que é? Só que assim, né, o nosso trabalho é fazer, né? Nosso trabalho é fazer. Se né, o que a pessoa me contratou ali pra fazer, é o nosso trabalho é fazer. Mas assim, às vezes acontecem umas coisas assim. Uma pessoa chega e fala, eu já tive muito... Eu falo pro meu marido que eu sou quase uma terapeuta. Eu chego pro cliente para poder falar com ele, às vezes, de um problema que ele tem. Um exemplo, uma mulher que quer fazer uma documentação e tal. Aí a pessoa já começa a me contar ali a vida dela. E aí você vai ver e você fica assim, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, aqui, principalmente, a gente tem muitos casos de violência doméstica. Mas, enfim... eu acho que é mais voltado assim, nunca teve um caso assim engraçado, mas tem esses casos meio que a gente fica às vezes com medo de lidar com a situação, né? Acho que é isso. Legal você tá falando. E assim, nossa, gente, olha só, já estamos assim em cima da marca. Olha, passar muito rápido, viu? Passa muito rápido. Infelizmente, muito rápido, né? Muita coisa para falar aqui ainda, muito assunto para tratar. Infelizmente, o tempo não espera. Essa parte de violência doméstica, eu quero só corrigir aqui, depois você prepara o corte. É muito importante a gente entender que, ainda que nós não estamos no nosso país, nós não estamos desamparados. Né? E a lei americana, a gente sabe que é uma lei muito rígida. Eles são muito à risca daquilo que está na lei. Então, às vezes, a gente se fecha para não pedir, às vezes, um socorro ou uma ajuda. Principalmente a gente fala de mulheres, mas a gente também está falando de crianças, né? De, às vezes, idosos, enfim. E a gente tem que entender que a lei americana, existem muitas formas de defesa para a mulher, para a família e para a pessoa que é mais fraca, né? Que é considerada. Então, assim, a gente se fecha muito. Eu aqui presenciei diversas mulheres com questões de violência doméstica. Inclusive, acho que foi uma das primeiras coisas assim que eu presenciei que até me chocou. Porque na época, eu fazia fui fazer a unha de uma mulher, e ela chorando, me contando as coisas que ela passava de agressão e tal. E que ela estava suportando aquilo porque o documento dela ainda estava em processo. Uau. E assim, coisas que ela contou assim absurdas, que obviamente eu não vou falar, também nem lembro o nome dela, mas foi uma coisa assim que me marcou. É muito importante a gente falar.
aqui nós não estamos desprotegidos. Não é pelo fato de sermos imigrantes, independente do status migratório, ninguém está desprotegido. Então, a lei, ela protege a mulher e a violência, às vezes a gente pensa que é só a física, mas não. A violência psicológica aqui nos Estados Unidos, ela é considerada uma violência. Né? E ela permite que você consiga criar ali um caminho para uma legalização, né? Porque se você sofre esses tipos de violência estando aqui nos Estados Unidos, né? Então é muito importante. Às vezes a pessoa fica com medo, porque ela casou, ela fica com medo de sair, não perdeu a documentação dela, e aí ela suporta, né? Suporta ali todo tipo de violência, seja psicológica ou física. E isso vale para os dois lados, porque um amigo meu falou assim, Su, você tem que falar que também vale para os dois lados, né? Tanto o homem quanto a mulher, se ele sofrer violência dentro de um relacionamento, aqui ele está amparado pela lei. Ele pode procurar ajuda. Ó, dessa aí nem eu sabia, hein? Cris que... Não, Vou saber. Eu tava aqui no hospital trabalhando, tava na polícia toda hora, levando. Oh, meu Deus do céu. 3, 4 vezes por semana. E tem muito aqui, né? Diante dessa situação que a gente vive hoje, nesse momento, né, de deportação em massa, que tanto Trump tá prometendo aí, você que trabalha com esse tipo de serviço aí, consulares, você vê que a comunidade ela está despreparada, desprevenida para caso surgiu uma emergência, tiver que voltar para o Brasil amanhã e tá sem um passaporte, tá sem um documento válido, alguma coisa assim? Tá despreparado. Totalmente despreparado. Por quê? A gente sabe que quem entrou, algumas pessoas sabem, quem entrou pelo México, alguns perderam suas documentações ali. Porque teve vários casos que a pessoa ingressou no país e eles reteram o passaporte, né? Retiveram o passaporte. Então, a pessoa não tem o passaporte dela. Então, ela vai tirar o passaporte, sei lá, você chegou com 5 filhos. Você vai tirar o passaporte, cada criança é um valor. Né? Tem as empresas que cobram, você tem a oportunidade. Eu sempre falo para meus clientes, você tem a oportunidade de você mesmo procurar, entrar no site e fazer você mesmo. E você vai ter o custo das taxas. Mas você também tem a oportunidade de contratar uma pessoa para fazer para você, essa pessoa sou eu. Mas enfim. Então você vai dar a prioridade o quê? Tirar o seu passaporte, né? Que é adulto, que você precisa para tudo aqui. Sim. E a criança é sempre ali. Vai ficando. Vai ficando, né? E assim, eu tenho falado, até falei isso pro pessoal da minha igreja, eu tenho falado para meus clientes que a gente tem que que prevenir, independente de questão imigratória. Você hoje não sabe, você tá com a sua saúde ótima, você pode sair ali, cair. Acabou. E como que fica a sua família? Né? Então, para você proteger os seus filhos, você tem que ter ali um documento que coloca ali uma pessoa da sua confiança como cuidador. Você tem a opção de colocar como cuidador permanente ou como um cuidador temporário, para que aquela pessoa, um tutor, né? Sim, sim. Temporário, para que aquela pessoa possa cuidar do seu filho. Aí você fala assim, mas se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho, um exemplo eu tenho a minha irmã que pode ir lá e... Não. Digamos que o seu filho está na escola, certo? E aconteceu alguma coisa com você, independente o que aconteceu. Você está impossibilitado de tirá-lo na escola. Sim. Se der o horário e você não chegar ninguém, ele chama a polícia. Que automaticamente chama o conselho tutelar, que vai pegar ali aquela criança e vai ficar cuidando daquela criança até que alguém aparecer. Se não aparece ninguém, ou se quem aparece não tem documentação necessária para estar ali assumindo a posse daquela criança, eles vão enviar para o Estado. E o seu filho vai para adoção. E acontece. E as pessoas estão despreparadas para isso. Então, assim, independente de questão imigratória, é importantíssimo que quem tem filhos menor de idade prepare ali o documento para que você possa deixar a guarda temporária ou permanente com alguém. Um tutor que possa ali ficar responsável pelo seu filho. É muito simples a documentação. É um formuláriozinho simples no site do próprio consulado, se não me engano, está disponível. A pessoa consegue pegar aquele formulário, preencher, notarizar e apostilar. Por que apostilar? Qualquer documento que você precise usar no Brasil e nos Estados Unidos tem que estar apostilado. Né? Então, digamos que você me deixou responsável pelo seu filho
e eu vou agora colocar ele no avião para ele voltar para o Brasil. Eu vou precisar que o documento esteja apostilado, porque senão não vão aceitar. Então, isso é importante. Questão do passaporte, as pessoas também. Quem tem filho aqui nos Estados Unidos? Você teve a criança, você pegou ali a certidão de nascimento. Quase ninguém tira passaporte americano. E quase ninguém registra a criança. Para que ela tenha o passaporte Isso que eu ia brasileiro. perguntar sobre registro. Então, assim, é importantíssimo. Eu tive agora um caso recente. Óbvio, você tem meios, né? Existem formas de você resolver, mas você tem que se precaver, né? Então, assim, hoje o consulado também fornece o registro para menor, né? Que você consegue fazer se seu filho nasceu nos Estados Unidos, você consegue fazer o registro no consulado, tem que ser presencial, tem que ser um dos pais, né? E automaticamente depois você consegue tirar o passaporte da criança já tendo o registro, que seria a cidadania brasileira. Você também tem a opção de pedir o passaporte se for urgente. Você tem opções de pedir passaporte de urgência americano que chega em 4 dias. Né? Só que assim, você desembolsa $1.000, mas Sim, você tem essa opção. Então, você pode economizar fazendo tudo certinho antes. exato. Né? Só essa informação que valeu a entrevista inteira. Porque nesses últimos dias, o que mais tem aparecido nos grupos é o pessoal perguntando exatamente isso. Como que faz para tirar o passaporte americano da criança ou fazer esse registro aí? Super simples. Se você tiver tempo, o SPS. Você vai lá, não precisa falar com ninguém. Sim. Ali, qualquer USPS você chegar, vai ter lá o QR Code para você pegar ali o QR Code, entrar no site deles e fazer o cadastro. Bota lá no celular para traduzir para português se você não fala inglês e faz o cadastro da criança, leva ela no dia para poder tirar a foto e depois 50 dias chega o passaporte para você na sua casa. Às vezes mais rápido, às vezes mais demorado, depende de cada lugar. Eu preciso urgente. Americano. Okay. Eu preciso urgente. Eu preciso viajar amanhã. Eu preciso viajar daqui a 3 dias com a criança. Eu vou ir no USPS, vou no site da FedEx. No site da FedEx, eles emitem passaporte com urgência. Uau. E é super simples de fazer, vai pagar uma porrada de dinheiro, mas sai. Aí você tem outra opção. Igual, como eu disse, semana passada aconteceu uma eventualidade. Eu não pego o serviço que eu não consigo fazer. Isso é uma coisa muito... a cliente me ligou, era uma quinta-feira, na terça-feira ela tinha o retorno dela para o Brasil. Nossa. E o passaporte da filha dela estava vencido. Eu falei para ela, olha, não tenho o que fazer. Eu não consigo emitir um passaporte para você. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer plantão na porta do consulado. Ah, mas eu fui lá hoje, eles me atenderam. Então você vai lá... Brasileiro. Eu falei para ela, você vai lá de novo e você vai chorar. Você vai contar uma história muito triste. Que não é uma história triste. A história dela, ela tinha necessidade, realidade. Você vai levar tudo que você tem aqui, que comprova que você necessita com urgência... E não vai sair, vai falar, moço, pelo amor de Deus, não sai daqui enquanto não tiver um passaporte. Porque ninguém vai conseguir emitir para você um passaporte em 3 dias. Nem Nova York, que emite super rápido, não vai ter essa disposição. Então, assim, as pessoas realmente não estão preparadas para ir. Acho que ninguém estava preparado, né? Tipo assim, eu acho que as pessoas imaginavam uma reação do governo, mas não uma reação tão agressiva como tem sido, né? Por mais que, no fim das contas, as coisas não são como o pessoal bota na internet, o pessoal tá aumentando 10 mil vezes mais, mas ainda assim tá muito mais agressivo do que a gente imaginou. Tanto que a procura hoje por serviço consular é imensa. As pessoas estão meio que em desespero por isso. A gente que tá... Eu já vi, assim, já passei por várias, né? Várias. E assim, só a única diferença que eu tô vendo é o tempo. Que eu já achei que março já ia parar, sabe? Porque a gente já passou por tudo e quem tá aqui muito tempo, né? O pessoal que adora o Obama, eu não gosto dele, porque ele não cumpriu o que ele tinha feito, que ele tinha falado, e foi o cara que fez muita coisa ruim aqui. A gente passou por a mesma coisa, aqui mesmo, né, nessa rua aqui, foi um desespero, muita gente corria, era fechar tudo, era pior que... Eu vi isso aqui, muitas vezes, foi Obama, foi todos os presidentes, entendeu? Isso aí aconteceu, então pra gente que está há muito tempo, não é muita novidade não. A única coisa que eu acho é o tempo, sabe? O tempo está sendo muito longo,
né? Então, e teve muitos casos do ônibusinho ali, que ia dar green card para todo mundo, o pessoal entrou e o ônibus parou na imigração, o muro que ia construir, que parava aqui nessa rua de Somerville aqui, vão construir um muro, enchia o ônibus, é tudo para imigração direto. Nossa. A gente não vê isso hoje. Né? Eles estão indo hoje na certeza, eles vão em cima do cara. Fulano, hoje mesmo foi o copiloto de um carro, né, que aconteceu essa semana, 2 house cleaners iam para o trabalho, eles pararam, perguntou para motorista qual o seu nome. Aí, não é você. Qual o seu nome? Quando falou o nome, é você, vem com a gente. O carona. Os caras já sabiam que a carona é da pessoa que está sendo procurada. Né? Aí vem aquela história, né? Não fez nada. Hoje, de fato, eles estão indo bem em cima já da pessoa. Eles sabem quem está indo buscar. Não está sendo meio que no aleatório. Essa diferença dos anos que a gente passou aqui era qualquer um. Era qualquer um. Eles paravam, né? E era aquela coisa, o desespero. Era um desespero, porque a gente vivia em pânico mesmo, porque você sabia que a qualquer hora você ia. Eu sou uma grande defensora da comunidade imigrante. Eu sou assim, eu falo para todo mundo. Gente, eu puxo pro meu lado. É o meu povo. Entendeu? Então, assim, óbvio, tem os bons, tem os ruins, todo lugar tem. Tem os que cometeram erros e às vezes tá aqui tentando uma segunda oportunidade. Eu acho que a vida é isso, a gente erra e tem a opção de acerto. Verdade. Mas eu sou uma pessoa que eu puxo pro meu lado. Entendeu? Tipo assim, obviamente, eu tô controlada ultimamente. Então, eu dou aquela segurada na internet. Mas, assim, eu sou de defender o imigrante, porque a gente acaba que com esse serviço que eu faço, como eu te disse, eu vou na casa do cliente, eu converso com o cliente, eu conheço muitas histórias de pessoas muito boas que estão aqui lutando pela vida, lutando, sabe, assim, e estão, assim, meio que em desespero por toda a situação que a gente vê que está ocorrendo aí. Mas que são pessoas boas, que são pessoas trabalhadoras, esforçadas, honestas. Eu conheço muita gente. Às vezes a gente tem o costume de sempre pesar as coisas ruins, né? Mas não, aqui tem muita gente boa, muita gente esforçada, muita gente honesta, muita gente que realmente investe no país, né? Que ajuda no crescimento desse país. Porque a verdade é essa, ninguém quer fazer o serviço que o imigrante faz. Né? Ninguém quer, que nem igual quando ocorreu a pandemia, que a gente arrumou, um monte de gente arrumou emprego para trabalhar em hospital. A gente foi trabalhar lá porque o pessoal abandonou o serviço. Não tinha pessoas para ir. E aí, Soares, me perguntaram, você não tem medo de trabalhar em hospital e as suas filhas? Então, quer dizer, a gente colocou em risco até a saúde dos nossos familiares para poder estar ali de frente. Então, isso aí não é para qualquer pessoa. Você tem que ter muita garra, muita perseverança. O americano tem, o brasileiro, o imigrante tem essa perseverança, né? Como eu disse, eu sou de família de imigrantes. Eles saíram lá da Paraíba para poder tentar a vida em São Paulo. Então, a gente sabe que não é fácil. Mas, assim, então eu sempre pendo para esse lado do imigrante. Eu sou totalmente pró-imigrante. Agora, é óbvio, a gente está falando de pessoas que são, né, supostamente cometeram crimes, e eu acho que está mais do que certo que, se é principalmente crimes hediondos, que elas sejam removidas da sociedade em qualquer país que ela esteja. É verdade, é verdade. Sim, com certeza. Su, então fala pra gente todas as suas redes sociais, né? Que o pessoal vai querer saber, né, gente? Sim. O pessoal vai perguntar, como é que eu chamo ela? Passa o seu telefone, número, fala ali com a sua câmera e manda tudo aí, manda ver, porque o pessoal vai perguntar onde te acha, como liga pra você, essas coisas todas. Então, meu Instagram é @sussu.usa, USA. Tem também o da Total Help, né? Que é totalhelp.lawrence, @totalhelp.lawrence. Telefone 978-494-9333. Bruno vai colocar. Vocês vão colocar aqui para mim as informações. Vai ser deixado tudo aí. A gente está à disposição. Somos uma empresa que consegue ajudar vocês em muitas questões, né? Seja ela imigratória, como eu já falei aqui, serviços consulares, se você precisar seguro, registro de veículo, estamos à disposição. Nosso diferencial é que a gente vai até você, na sua casa, na sua residência, no conforto do seu lar, e
entregamos também a documentação para você em mãos, tá? E basicamente é isso. Legal. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, eu. Nossa, foi bom demais, né, gente? Aprendemos demais. E assim, você vai ter que voltar, viu? A gente vem. Não vai ter como. Porque tem muita pergunta. Inclusive, o cara falou muito falar de casamento registrado, que isso aí o povo estava fazendo, tá dando uma confusão no Brasil, gente, depois. Né? A gente tem que falar lembrar. sobre isso. Depois eu vou falar Casou separou nos Estados Unidos, divorciou nos Estados Unidos. Mesmo se você casou no Brasil, você se divorciar nos Estados Unidos, você tem que fazer o divórcio no Brasil. No Brasil também. Porque se você casar aqui de novo e Bigamia. você for dessa pra melhor, a sua ex-mulher fica com tudo. É assim, tudo que é feito aqui tem que ser feito no Brasil. Mas a gente pode marcar um dia pra falar mais sobre isso. Mas tudo que é feito aqui tem que ser feito no Brasil. Tem que ser homologado. E essa homologação tem que ser através de um advogado, né? Então, se você se divorciou nos Estados Unidos, você precisa fazer homologação no Brasil. Se você não fizer, como você disse, você está casado nos 2 países. Você não pode casar novamente, né? E isso é uma das coisas que faz com que a imigração reincida green card. Isso. Né? Já com esse caso, já até voltou. Exato. Isso aí também vale pro contrário? Vamos supor, se a pessoa casa aqui, mas não é casada no Brasil, tem que casar lá registrar. também? Não, você não precisa casar lá. Você precisa ir até o consulado e registrar o seu casamento. Senão você não está casado no Brasil. Aí, digamos... Casado aqui, solteiro lá. Aí a mulher bota o camarada pra passar dessa pra melhor, não sabe nem o motivo. Mas tudo que tem que ser feito, tudo que é feito aqui, para ter efeito, tem que ser feito no Brasil. Ou ser registrado em consulado. A criança nasceu aqui, aquele registro de nascimento dela só tem validade pros Estados Unidos. Tudo que você for fazer referente ao Brasil, você tem que fazer junto ao consulado o registro dela para poder você conseguir fazer. Mesma coisa casamento. A gente... você vai casar aqui nos Estados Unidos, você casa aqui e registra o seu casamento no Brasil. Se não, você está casando em 2 países, isso é crime. Sim. É a mesma coisa. Divorciou, você tem que fazer o seu... eu divorciei aqui, tá tudo lindo. Porque hoje o divórcio é muito simples. Inclusive, dá para ser feito online. Exato. Agora mesmo, a gente acabou de marcar uma audiência para um cliente que ele vai ter o divórcio dele e vai ser online. O juiz aqui vai entrar e vai fazer ali com eles a audiência. Uau. É muito, muito, muito simples. Uau. Totalmente diferente do Brasil, que é muito burocrático. Porém, essa sentença que o juiz vai emitir, ela só tem efeito no Brasil se você homologar lá no Brasil. E aí, para isso, você precisa de um advogado. Senão, ela não tem validade, né? Então, no Brasil, você continua casado e a pessoa continua sendo dono de tudo aquilo que você está construindo no Brasil. Sim. É interessante. Então, sério. Muito. Mas é isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Obrigada a você. Queria só o pessoal entender aqui. Queria agradecer a Suelen, mais o seu esposo que está ali, o Eliseu, né? Eu amo demais essa família aqui, gente. Vocês não têm noção. Essa família aqui foi que recebeu a gente aqui, né? Eu, minha esposa, os meus 2 filhos na época, né? Abriu a porta da casa deles ali, estendeu as mãos ali, deixou a gente ficar um período. Dá pra gente se erguer e, né, conseguir tocar nossas vidas. Graças a Deus deu tudo certo, né? Então, sim, vocês foram pessoas que Deus colocou no nosso caminho, já falei isso com vocês em outras vezes. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Sou eternamente grato a vocês. E muito obrigado por estar aqui, por estar compartilhando, né, sua experiência, tudo aqui com a gente. Você e sua família foi um presente. Foi, de verdade. A gente ajudou algumas pessoas, né, Pedro? Depois que a gente chegou, como eu disse, eu fui ajudada, então a gente se sente grato e a gente quer que essa gratidão se expanda, né? Verdade. Sim. Mas assim, infelizmente, depois que eu te ajudei, eu descobri que não dá pra ajudar todo mundo. Não. Tem uns que não dá, que a gente tenta, mas não dá. Mas assim, inclusive, recentemente, acho que até... Sempre que... Uma vez você deu uma entrevista, acho que pro Donizete, foi Ronizete. E aí bastante gente me chamou. Sussu, me ajuda, me recebe na sua casa e tal. A gente faz o que pode. Eu já recebi muita gente na minha casa. Ele foi um. Eu ganhei outros amigos que eu tenho em Ulster, que eles também foram presentes, assim, pessoas que ficaram comigo. Eles ficaram 1 mês comigo. Ou mais de 1 mês durante a pandemia. Que são 2 irmãos, que eu amo também, são pessoas maravilhosas.
E foram presentes, assim, pessoas que a gente conseguiu criar um vínculo, né? O Bruno, uma pessoa maravilhosa. O Bruno foi de supetão. Eu cheguei assim no meu marido e falei assim, amor, tem uma pessoa chegando e eu queria ajudar ela, só que eu não conheço. Ele olhou pra mim, como? Eu falei assim, eu conheço do Instagram. Aí ele falou assim, mas como assim? Eu falei assim, amor, senti no meu coração da gente poder ajudar eles. E eles são um casal e 2 crianças. Aí, né, amor? Aí ele falou assim, não, pode trazer. É igual vocês, né? Um casal, 2 crianças. Olha que interessante. Uhum. Aí ele falou assim, não, pode trazer. Pode falar pra eles vir. A gente vai lá buscar eles no aeroporto. Não foi? Foi. Ele falou, a gente vai lá buscar eles no aeroporto. Chamei minhas filhas, conversei com elas. Falei, olha, a gente vai receber aqui um casal. São pessoas, né, que Deus colocou no nosso caminho, a gente vai ajudar. Eu não conheço, mas, enfim. E elas amaram ele, né, as crianças. Foi uma... Eu acho que eu mandei pra você recentemente. Eu vi. Ela fez as filhas dela fez um bilhetinho, cara. Você tem que ver, coisa mais linda, né? Deixando as informações ali de senha de Wi-Fi, onde encontrar as coisas dentro da casa. Cara, incrível. Eu guardo isso até hoje com o maior carinho e vou guardar o resto da vida. Eu também guardo meu bilhete, meu primeiro. Cara, foi um presente, assim. Tem pessoas que é um presente. Tem pessoas que é uma tribulação. Sim. Eu passei por uma recente, assim, foi a última. Eu também passei pela recente. Essa vai ser a saideira. Não, mas eu não sei a sua. A minha botaram minha cara no bazar. Não, essa merece ser contada. Enfim, ajudei uma pessoa. A pessoa contou uma história muito triste. Uma pessoa do Nordeste. A gente tem isso. O nordestino, quando ele sabe que é uma pessoa do Nordeste, ele meio que fala assim, ai meu Deus, é meu sangue, né? Não, é meu conterrâneo. Porque o Nordeste, ele tem isso, não é? A gente não sente como conterrâneo só quem é da mesma cidade que não. Pra gente no Nordeste, que nem ali o amigo falou que é pernambucano, a gente já falou, nossa, best friend, né? Pernambuco ali do lado é irmão, né? Então, assim, a gente tem isso. E eu, como eu te falei, minha família era de imigrante. Então, eu via minha mãe e meu pai ajudar o pessoal que vinha do Nordeste para São Paulo. E eles traziam para casa, dava comida, fazia as coisas que eles podiam fazer. E a gente sempre foi muito abençoado em relação a isso. Nunca faltou nada. Porque Deus, ele é assim, ele providencia, né? Sim. Enfim. E a pessoa me contou uma história muito triste, inclusive até disse que estava doente e tal. E eu fiquei muito compadecida, assim. Bem, era um homem, eu falei, eu não posso trazer pra ele na minha casa, porque eu tenho 3 meninas, né? E é diferente, o Bruno, ele veio com a esposa dele, né? Com os filhos dele, era uma família que a gente estava recebendo. Então é diferente eu receber um homem na minha casa. Então eu falei, tudo bem, vou deixar no meu escritório, né? A pessoa precisava só de uns dias para dormir. Eu falei assim, tudo bem, vou deixar no meu escritório. Enfim, passou uns dias, o pessoal do escritório escreveu pra mim que eu não posso ter ninguém dormindo lá, porque é building, né? Então eles não permitem, mas até aí eu não sabia. Enfim, e aí eu não conseguia ajudar aquela pessoa, talvez da forma que ela havia criado uma expectativa. Mas assim, não é que eu fui uma pessoa ruim que não queria ajudar ela. Eu queria ajudar ela, só que eu não tinha meios pra ajudá-la. E aí essa pessoa se aproveitou que estava no meu escritório, pegou ali, tirou foto de um documento de um cliente e começou a postar na internet coisas falando de mim. E botou a foto do documento do meu cliente. Só que assim, eu tenho um bom relacionamento com a maioria dos meus clientes. É muito difícil eu ter um cliente que eu não tenho assim, um relacionamento de best friend, que a gente conversa. E pra mais tristeza dessa pessoa, que ela foi muito triste na atitude dela, ela pegou de uma pessoa que é da mesma cidade que eu. Então, uma pessoa que já veio na minha casa, que é uma pessoa que já me conhece. Então, a gente já tem ali uma credibilidade que a pessoa... Não, eu já fui na sua casa, eu te conheço, né? Enfim. E ali, a pessoa jogou na internet pra tentar me prejudicar. Tipo, denegrir a minha imagem e tal. Deus do céu. Eu pensei muitas coisas. Como eu te falei, eu sou paraibana, a gente é um pouquinho mais... E é como eu te falei, aqui, hoje a gente vive uma era que as pessoas copiam sua voz, as pessoas criam conversa em WhatsApp, as pessoas fazem absurdos. A gente vive isso hoje, a gente tem essa experiência. E eu pensei, vou entrar, vou responder, vou entrar e vou brigar, vou entrar... E aí, meu marido falou, não, calma. Aí eu comecei a receber ligação de cliente. Aí o meu cliente, olha, eu entrei lá e fiz um post. Porque eu te conheço há não sei quantos anos, porque já faz 4 anos que eu trabalho aqui.
a comunidade brasileira. Assim, por muito tempo, eu levei o pessoal para imigração, levava o pessoal na corte, acompanhava, né, para fazer o check-in. Então, eu conheço muita gente. E aí, olha, eu te conheço há tanto tempo, coloquei lá que eu te conheço, faço muitos anos de serviço com você, e você é uma menina idônea. Tá? Então, várias pessoas mandando mensagem. Eu falei, pô, eu não preciso me justificar. Sim. Já tem quem me justifique. E aí, a pessoa que foi com quem eu mais fiquei preocupado, que era com o cliente, obviamente, me ligou. Falou, Su, eu quero que você saiba que eu não ligo que a pessoa colocou minha foto lá. E que eu confio em você. E que eu admiro o seu trabalho. Né? Porque aqui, infelizmente, é assim. As pessoas, elas querem, de alguma forma, tirar proveito de outras pessoas, né? Sim. Então, assim, não dá para ajudar todo mundo. E por conta disso, eu fiquei ainda meio, assim, ressabiado. Porque, infelizmente, não dá. Então, assim, para mim foi um aprendizado. Porque aqui a gente, às vezes, questiona o pessoal de... Uma coisa que eu questionava muito. O pessoal não dá endereço para ninguém, dá endereço em lugar nenhum. O pessoal, às vezes, não ajuda as outras pessoas. O máximo que faz é ajudar com a comida ou com dinheiro, mas não coloca dentro da sua casa, né? E justamente porque você pode pôr pessoas muito boas, como o Bruno, que foi uma pessoa maravilhosa, que foi um presente que a gente ganhou, né? Que a gente tem um ótimo relacionamento. Uma pessoa como eu, que morei na casa de uma pessoa, né? Da Leilane e do Júnior, e nós somos amigos até hoje, né? Nunca trouxe nenhum tipo de prejuízo para eles. Pelo contrário, a gente criou uma boa amizade e somou junto. Como a Amanda e o Abner, que já vieram para minha casa, moraram comigo mais de um mês, e a gente ali criou aquele vínculo de amizade, e você pode pegar um Zé, ninguém que simplesmente quer se aproveitar. E se você não tem nada para oferecer para aquela pessoa, ela quer te prejudicar. Né? Mas assim, é como eu te falei, Massachusetts e nos Estados Unidos tem muita gente boa. Tem. A gente tem muita gente boa aqui. Muita. Não, com certeza. Eu vejo o povo falando aí que a comunidade brasileira, ninguém se ajuda, que não é unido, que isso, aquilo. Cara, eu não vejo isso. Eu também não. Eu sempre fui ajudado aqui por pessoas boas. Deus sempre tem colocado pessoas boas no meu caminho para me ajudar. Então, assim, quanto a isso, eu já vou para 4 anos aqui. Não tenho nada a reclamar quanto à comunidade brasileira. E que é desunida, que ninguém ajuda um ao outro. Mas é o caminho que você trilha também, né? Sim, eu acho que é o que você faz. É o caminho que você trilha, quem você é. E o que você faz. Porque eu vejo muita gente dizer assim, bem, você tá aqui há muitos mais anos que nós, pode falar. Muita gente fala assim, mas eu não prospero, eu não dou certo. Ai, aqui não é pra mim, aqui não sei o quê. Bota 1 milhão de defeitos aqui nos Estados Unidos. Mas quem você é aqui? O que você fez? O que você fez de diferente que você pode evoluir? Nada. Né? Agora, assim, para quem é pessoas boas e tem coragem de trabalhar, porque isso é muito importante. Eu acho que isso aí deveria ser um critério de pergunta quando a pessoa quer vir. Você tem coragem de trabalhar? Não é verdade? Tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de trabalhar. Porque aqui não vai faltar serviço se você tiver coragem. Entendeu? Agora, se você não está disposto a fazer o que tem, então, não é lugar pra você. Não é lugar pra você. Infelizmente, é complicado. O Bruno, na primeira semana, né? Porque, assim, não teve assim, ai, Bruninho, fica aqui, mamãe cuida de você. Não teve isso. Não. Falei assim, Bruno, seguinte, meu filho, você tem 15 dias. 15 dias é o prazo que nós podemos... O Eliseu falou com ele, falou, Bruno, você tem 15 dias, é o tempo que você tem pra ficar aqui e nós vamos te ajudar nesses 15 dias. Você não precisa se preocupar com nada, mas é 15 dias. E falou assim... Olha o que você tem. Não esqueça. Abre seu celular, bota os grupos aí do WhatsApp. Foi. Vamos ali fazer seu chip. Você tem que pelo menos alugar um carro, porque aqui não tem como você não ter um carro para você andar. E abre seu celular que eu vou colocar você nos grupos e se vira. Vambora. Eu não esqueço. No outro dia, o Bruno... No outro dia que ele estava aqui, ele chegou aqui num dia. No outro, ele já apareceu com um emprego de pintura. Lembra? Foi. Então, tipo, eu cheguei no domingo, na segunda a gente já correu atrás disso aí, na terça eu aluguei o carro e na quarta-feira eu comecei a trabalhar. Não, você ainda dormiu, né? Eu cheguei de noite, 7 da noite, 2 da manhã eu já estava indo pra limpeza. Então. Só chegava... chegamos no domingo que já era meio-dia, 2 horas da tarde, não me lembro direito, mas era mais ou menos esse horário. Então não tinha como, né, correr atrás de muita coisa. Mas foi super rápido, né? Graças a Deus. E eu dando rap 2 de 3 meses, tá? Mas a Amanda, que foi uma... Eu acabei de dar rap de 3 meses, né, Bruno? A Amanda, que foi a menina que trabalhou com a gente, que morou com a gente,
Ela chegou, no mesmo dia que ela chegou, eu falei, olha, estou passando aí, no mesmo dia, estou passando aí para você fazer uma limpeza de um restaurante comigo, porque não tem coisa mais pavorosa. Se ela limpar um restaurante, ela limpa qualquer coisa. Quem chegar e trabalhar num restaurante, trabalha com qualquer coisa, porque restaurante e supermercado. É sofrido. Ai, meu Deus do céu. Mas legal. Obrigado aí. Gente, nossa, é muito bom. Tá vendo, gente? É muito bom a gente estar aqui falando. Obrigado mesmo pela sua presença. E vamos chamar a Sussu para depois, né? Não, com certeza. Vai ter que ir para parte 2. Né? Só parte 2, então. Obrigado, galera. E queremos agradecer os nossos patrocinadores. Ecodecor também, o Brazilian Times. Também tem a Mega Market Agency, a MG Painting e a Ecodecor, né? Que são os patrocinadores aqui do nosso podcast. E muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo aqui até o final. Peço a vocês que quem não segue, né, não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, compartilha esse vídeo aí, porque tem muita informação boa aqui, né, pessoal? Conforme vocês viram aí. E deixa o like aí. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, Suelen, pela presença aqui. Obrigado. E agregou demais aqui ao podcast. Tchau, Valeu. gente. Obrigada. Tchau.